Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. Sempre lembrando que a punição do YouTube foi suspensa, inclusive antes da hora, e o canal já pode voltar a fazer live, mas nós estamos elaborando um novo formato devido ao fato de que as lives gravadas, que têm apenas 30 minutos ou menos de duração, também estão agradando ao público. Então, eu estou aqui junto com o pessoal que me assessora para tentar elaborar um novo sistema que conjumine lives ao vivo e essas lives gravadas. Bom, o assunto de hoje é o seguinte: há um crescente temor e uma crescente suspeita de que Ciro Gomes estaria tentando eleger Bolsonaro em segundo turno. Na verdade, o que se acredita é que o Ciro Gomes planeja uma vingança exatamente contra o Lula. Ele tem deixado muito claro que se formou em si um ódio, basicamente um ódio incontido pelo ex-presidente Lula e pelos grupos de esquerda que o estão apoiando. Então, esse temor, essa preocupação já se torna praticamente impossível de ignorar. Já tem muita gente falando sobre o assunto e podemos começar pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que acha sim que o Ciro Gomes se aliou a Bolsonaro contra o PT. É isso mesmo que você está ouvindo. A presidente do Partido dos Trabalhadores disse que o Ciro Gomes está prestando serviços ao Bolsonaro e ela não é a única. Tem muita gente aí acreditando nisso, a começar dos próprios bolsonaristas, e há muitos indícios, não é? O debate da TV Bandeirantes deixou isso muito claro. O Bolsonaro chegou a recuar diante do Ciro Gomes. O Ciro Gomes lhe fez alguns ataques que muitos estão considerando pro forma, porque foram ataques suaves e no intervalo da artilharia pesada que ele disparou contra o Lula. Ao mesmo tempo, os dois brincaram, conversaram durante o evento, e aí realmente fica bastante complicado para acreditar que não há nada demais nisso, não é? Há muitos fatos que mostram que o Ciro Gomes ele pode sim estar pensando nessa hipótese e até, eventualmente, em uma boquinha no futuro governo Bolsonaro. Porque o que o Ciro Gomes diz não se escreve. Note-se que em 2018, o Ciro Gomes disse que se o Bolsonaro vencesse a eleição, ele iria deixar a política. Como todos sabem, ele não deixou a política e se candidatou novamente neste ano à presidência. E sua atuação tem sido marcada por um excesso de ataques ao PT, as comparações que ele faz, colocando o Lula e o Bolsonaro no mesmo patamar, e também declarações como de que o Bolsonaro não é ameaça à democracia. Muito provavelmente o Ciro Gomes deve ser o único político que não é da extrema direita que acha que o Bolsonaro não é ameaça à democracia. Para o Ciro Gomes não é. Para o Ciro Gomes, o pior que há no Brasil é Lula e o PT, a quem o Ciro Gomes serviu. Circula pela internet, inclusive, um vídeo que eu não vou arriscar passar aqui, por razões óbvias, né? Quem conhece o canal sabe que nós já tivemos um problema aqui, e às vezes você acha que o vídeo
que está no Twitter, por exemplo, do candidato, porque vídeos dos candidatos são públicos, não é? Mas vídeos de partidos são públicos, de governos são públicos. Mas se esse vídeo tivesse sido gravado por um órgão de imprensa e estiver no perfil do candidato, pode tomar um novo strike, aí o canal já era. Então não vamos passar esse vídeo, mas circula por aí vídeos demonstrando que há uma tendência do bolsonarismo de atacar muito mais o PT do que o Bolsonaro. Eu quero passar então para o noticiário para que fique muito claro o que é que está acontecendo. Como se pode ver aqui, Gleisi Hoffmann diz que Ciro Gomes se uniu a Jair Bolsonaro e lamenta o ataque à saúde do Lula, porque além dos ataques que o partido do Bolsonaro, a campanha bolsonarista vem apoiando do Ciro Gomes, há também o ataque que ele fez à saúde do ex-presidente, dizendo que o Lula não tem mais saúde para disputar a presidência, apesar de todos se espantarem com a saúde do Lula, que é um caso à parte, até porque ele teve câncer há uns 10 anos atrás, câncer na garganta, não é? Muito provavelmente devido aos eventos dos quais ele participa, que grita muito, fala muito alto, força muito a garganta. Ele teve esse câncer na garganta, foi considerado completamente curado, mas é sempre alguém que teve um problema como esse, tem que sempre tomar cuidado. E o fato de o Lula ter chegado comedido ao debate da TV Bandeirantes, não disposto a brigar, disposto a tentar, inclusive, uma conciliação com Ciro Gomes, foi apresentado pelo Ciro ao eleitorado como sinal de fraqueza do Lula, apesar de que a relação entre Lula e Bolsonaro ficou muito clara nesse evento. O Bolsonaro, no caso, ele não reagiu aos ataques do Ciro Gomes, eles mantiveram todo o tempo um clima de camaradagem, sorrisinho para cá, sorrisinho para lá. O Ciro aproveitou deixas do Bolsonaro para atacar o Lula e o PT. Há matérias que registram isso, como o Bolsonaro atacava o Lula e o Ciro pegava o gancho e ia para cima. Então, o Bolsonaro adiantava a bola para o Ciro chutar contra o PT. É um fato lamentável, mas os sinais já são muito fortes. Há essa grande desconfiança disso, e a começar por alguém que entende um pouquinho das coisas, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse que o Ciro Gomes fez uma aliança com Bolsonaro para atacar o Lula. E isso foi visto no debate promovido pelo UOL, Band, Folha de São Paulo e TV Cultura. Durante o embate, Lula procurou estabelecer uma trégua com o Ciro, mas recebeu resposta enviesada. E Gleisi também lamentou a postagem do Ciro Gomes no Twitter, que fez insinuações sobre a saúde de Lula. O comentário depois foi apagado, que o Ciro ficou com medo, porque realmente foi um ato de profunda covardia e falta de ética. Conforme o Universo Online, o UOL, havia adiantado, Lula foi instruído a evitar polêmicas e confrontos no debate. Para alguns interlocutores, no entanto, o Lula estava tão calmo que pareceu apático, sem subir o tom contra Bolsonaro. Seu momento de maior tensão acabou ocorrendo com Ciro. E Gleisi defendeu o posicionamento do Lula e disse que ele agiu como presidente, diferentemente de Bolsonaro, que mostrou quem ele é, agressivo. Sobre Ciro, ela lamentou a postura do antigo aliado e disse que o presidente Lula foi muito simpático em relação ao Ciro, mas também colocou as coisas como tinha que colocar, a responsabilidade política dele perante o Brasil. E Gleisi disse: eu só lamento que ele tenha feito uma aliança com o Bolsonaro
para atacar o Lula, que ficou muito evidente. E evidentemente, é claro que tanto o Bolsonaro quanto o Ciro Gomes, eles não podem posar diante das câmeras como aliados nessa eleição, porque haveria muita rejeição dos dois lados. O Ciro Gomes ele perderia boa parte do seu eleitorado, porque segundo as pesquisas, a Bolsonaro, 24% dos ciristas são bolsonaristas, acredite se quiser, bolsonaristas arrependidos, mas que dizem que se o Ciro não for para o segundo turno, vão votar no Bolsonaro. E 35% dos eleitores do Ciro estão dispostos a votar no Lula se o Ciro Gomes não passar para o segundo turno. E o resto tem indeciso, tem gente que vai anular o voto, tem gente, uma grande parte do eleitorado do Ciro, ou não sabe em quem votar se o Ciro não for para o segundo turno, ou planeja não votar em ninguém e assim ajudar o Bolsonaro a ficar no cargo. Durante o debate, o Lula tentou, elogiou o Ciro, tentou uma relação melhor com ele, mas não funcionou. O Ciro respondeu que Lula é um encantador de serpentes, para tentar atacar o Lula e dizer que ele manipula o eleitorado. Então, realmente, a campanha do Bolsonaro vibra com o Ciro, segundo Metrópolis, e dá destaque à corrupção em debate. A coordenação da campanha do Bolsonaro não esperava que a discussão sobre escândalos de corrupção do PT ganharia tração tão rapidamente. E isso aconteceu graças ao Ciro Gomes. Não é? Os coordenadores da campanha do Bolsonaro, que foram ao debate da Band, vibraram com a animosidade de Ciro Gomes em relação ao Lula e saíram satisfeitos com a introdução dos escândalos de corrupção dos governos do PT através do Ciro Gomes. Quer dizer, o Ciro Gomes ele viabilizou os ataques do Bolsonaro ao acusar o Lula de corrupto e com isso, evidentemente, ele ajudou o Bolsonaro, porque o Ciro Gomes... apesar da retórica dele, que ele acredita que ele vai para o segundo turno, etc., ele sabe que não vai. Então ele sabe muito bem que ele está ajudando o Bolsonaro. Um dos auxiliares de Bolsonaro afirmou que não esperava que a corrupção virasse o tema central dos debates tão rapidamente. Os programas de televisão de Bolsonaro serão voltados para o assunto com imagem de ex-aliados de Lula que foram alvo da Operação Lava Jato. Outro ponto comemorado pelo bolsonarismo foi a atuação de Ciro Gomes, que recusou a aproximação de Lula e partiu para o ataque contra o ex-presidente. As redes bolsonaristas viralizaram o momento em que Ciro disse que o petista não tinha condição de ir para Paris porque estava preso no segundo turno da eleição de 2018. Assim como no Jornal Nacional, Bolsonaro passou ileso por escândalos que envolveram seu governo. Ele não teve de responder a nenhuma pergunta sobre o esquema das rachadinhas, nem sobre o escândalo dos pastores no Ministério da Educação. Então, realmente, houve ali um apagão dos candidatos que se opõem ao Bolsonaro e o Lula acabou virando alvo de todo mundo. Partiu todo mundo para cima do Lula para buscar justamente isso, enfraquecê-lo, que mostra uma profunda irresponsabilidade da tal terceira via. Porque quem fez isso foi a terceira via, composta hoje por Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Felipe Dávila, do Partido Novo, Soraya Tronic do União Brasil, não é? E a Simone Tebet do MDB, além do próprio Ciro Gomes. E no debate na Band, o Ciro aproveitou perguntas de Bolsonaro para criticar o PT. Vejam, eu mostro até matérias que se repetem um pouco, de certa forma, para mostrar que houve um consenso, que o Ciro se aproveitava das perguntas de Bolsonaro e esquecia o Bolsonaro, poupava o Bolsonaro e atacava o PT e o Lula. Em questionamento de Bolsonaro sobre políticas para mulheres, Ciro Gomes criticou as gestões petistas e a administração atual do país.
Em debate transmitido pela Band, o candidato Ciro Gomes fez críticas à gestão do Partido dos Trabalhadores ao responder questionamento de Bolsonaro. Quer dizer, em vez de ele atacar o Bolsonaro, ele vai para cima do Lula, que nem governa mais. E aqui nós temos um dado muito... Mas essa matéria eu não vou ler agora, vou ler lá na frente. E, na verdade, o Correio Brasiliense reporta uma fala do Ciro Gomes que mostra que ele realmente cogita uma aproximação com o Bolsonaro. Diz a matéria que o Bolsonaro não é um risco para a democracia, segundo Ciro Gomes. A avaliação do Ciro foi feita a investidores. Ciro também diz que não pretende fazer oposição raivosa a Bolsonaro. Ao conversar com investidores, Ciro Gomes disse que o presidente eleito Jair Bolsonaro não representa um risco para a democracia, segundo o site da revista Veja. Essa matéria, evidentemente, ela é de 2018, mas ali já se sabia, não é? A palestra do Ciro foi feita para um grupo de investidores da XP na semana passada. Ou seja, ele não foi o único, o pedetista não foi o único candidato à presidência derrotado que se reuniu com investidores depois das eleições. No fim de outubro, o Alckmin, outubro daquele ano, o Alckmin também participou de uma palestra na capital paulista. Então vejam que o Ciro Gomes ele tem uma visão política totalmente enviesada e a aproximação dele com o Bolsonaro não vem de hoje, né? E também em 2018 o Ciro prometeu sair da política se o Bolsonaro vencesse, né? O candidato do PT à presidência disse que em caso de eleição de Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas, ele sairá da política e não integrará a oposição a ele. Aí é que está, porque ele acreditava que o Bolsonaro ele defendia e ainda defende. Há pouco tempo o Ciro Gomes disse que estão exagerando sobre o Bolsonaro, né? E o Ciro sinaliza que pode deixar a política se não vencer a eleição de novo. Assim como ele fez em 2018, em julho, ele disse que pode deixar a carreira política se não vencer a eleição desse ano no ao Palácio Planalto. Foi num evento da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, na Universidade de Brasília. Ou seja, fica tudo muito claro, né? E o Ciro, ao questionou a saúde do Lula e depois apagou o post. O PT falou em ataque lamentável, mas, na verdade, é muito revoltante isso, né? Aqui está o post que ele apagou. Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco fisicamente, psicologicamente, teoricamente, para enfrentar a direita sanguinária? Ou seja, é através de uma estratégia como essa que esse sujeito pretende se eleger presidente da República? É muito triste o que tem feito o Ciro Gomes e a gente vê que ele não hesita, assim como Bolsonaro, em apelar para golpes baixos. Vai ficando claro que o Ciro Gomes é um Bolsonaro de sinal trocado. E Frente Integralista apoia 8 candidatos e recomenda voto no PTB para presidente. Eu quero fechar esse bloco aqui da live explicando o seguinte. Essa Frente Integralista que está estabelecida no Brasil e tolerada pelas autoridades é um movimento fascista legítimo, seguidor dos ensinamentos de Benito Mussolini, um dos aliados prioritários de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. E essa Frente Integralista está apoiando 8 candidatos e recomendando voto no PTB para presidente. A entidade preserva a ideologia de movimento de direita radical surgido nos anos de 1930. Isso é para que as pessoas entendam o nível de risco à democracia que há hoje no Brasil e que esse sujeito, esse Ciro Gomes, ele simplesmente ignora.
A Frente Integralista Brasileira, que mantém aceso o movimento de direita radical surgido nos anos 1930, sob inspiração do fascismo italiano, anunciou o endosso a 8 candidatos nas atuais eleições. Segundo nota divulgada no sábado, recebem o aval da entidade 3 nomes do Partido Republicanos e um de cada do PP, do PL, do Podemos, do Avante e do PSDB. São 2 candidatos ao Senado, Márcia Bittar, do PL do Acre, e Damares Alves, do Republicanos. Então, Damares Alves, a ex-ministra dos Direitos Humanos, ela é apoiada pelo movimento fascista brasileiro, não é? E para quem tem alguma dúvida, vamos ver o que é o integralismo. O integralismo foi um partido e um movimento político surgido no Brasil na década de 1930, influenciado pelos ideais e práticas fascistas que se desenvolveram na Europa após o fim da Primeira Guerra Mundial. O movimento de extrema-direita foi fundado com o nome de Ação Integralista Brasileira, AIB, em 1932, quando o jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro, enquanto o Hitler preparava-se para se tornar chanceler da Alemanha, agora nazista. Até os dias atuais é invocada a liderança de Plínio Salgado nas tendências integralistas que existem, como a Frente Integralista Brasileira, essa mesmo que está apoiando a Damares, e o Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, MILB. O lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, vem sendo repetido incessantemente por Bolsonaro, inclusive, e serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento que ficou conhecido como fascismo brasileiro. A palavra Deus indica a influência religiosa cristã dos integralistas, estudando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o topo da estrutura hierárquica social, como era entendido pelos integralistas, já que era Deus que dirigia o destino dos povos. A pátria era definida pelos integralistas como nosso lar. A pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do território. Por fim, o termo família como a menor unidade da organização social dentro da proposta integralista. A família seria o início e o fim de tudo. E vejam bem que o Bolsonaro usa e abusa desse lema. Então, nós estamos aqui num momento de muito risco para o nosso país, num momento em que as gerações futuras estão ameaçadas com um retrocesso histórico que pode fazer com que as pessoas mais maduras, como eu e você, que a maioria do público desse canal é um pouco mais madura, tal, fazer com que pessoas como nós possamos terminar nossas vidas sem democracia nesse país. Eu cresci num país sem democracia e temo perecer, morrer num país sem democracia se o Bolsonaro vencer essas eleições. Só quem não enxerga isso é um sujeito chamado Ciro Gomes, que vem fazendo da canalice, da falta de escrúpulos, do egoísmo e do egocentrismo a sua profissão de fé. Então, minha amiga, meu amigo, você deve trabalhar o quanto puder por essa eleição, porque há muitos inimigos da democracia que podem transformar o Brasil num dos piores países do mundo se o Bolsonaro se reeleger neste ano. E se isso acontecer, terá sido com a ajuda de Ciro Gomes, alguém que, querendo ou não, desta vez ele vai ter que deixar a política brasileira. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã no mesmo horário. Um abraço para todo mundo.